Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer para vocês um caso, dar uma pincelada num segundo caso, justamente porque eles são muito parecidos. Pelo menos na parte ali superficial dos casos eles são parecidos e isso também se deve a uma possibilidade de repente essas pessoas fazerem parte de um mesmo grupo. E nós não estamos falando de um grupo físico, mas de um ambiente virtual, onde mesmo que um caso tenha acontecido em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, isso não é nenhum impeditivo para que eles fizessem parte ali de um mesmo grupo. A polícia, com muita prudência, não confirma isso, porém o jornalismo independente já conseguiu chegar aí a possibilidades de posts com antecedência, possibilidades de várias coisas que muitos de vocês talvez aí não saibam. Hoje nós vamos falar sobre a família Tavares e também vamos falar aí um pouco sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, nós não podemos mencionar nem mesmo o nome do rapaz que fez tudo isso em São Paulo e nem também do que fez tudo isso no Rio de Janeiro, uma vez que a lei os protege. Protege a sua imagem, protege também o seu nome. Então, aqui eu também não tô para descumprir a lei. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. Na madrugada de uma segunda-feira, do dia 20 de maio, a polícia recebe uma ligação de um jovem de 16 anos de idade, pedindo para que a polícia fosse até a residência dele, passe o endereço e dá a seguinte informação: eu preciso que vocês venham até aqui porque tem 3 pessoas sem vida e eu preciso que vocês retirem elas daqui. Os policiais se dirigem até a residência e tomam um grande impacto quando percebem que a situação das pessoas que estavam naquele local não era a situação de pessoas que tinham acabado de perder as suas vidas, até porque não era realmente isso que tinha acontecido. Mesmo tendo sendo acionada na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, a polícia verifica que aquelas pessoas já estão num estado que demonstra que tem dias que elas já teriam perdido a vida. E para maior espanto da polícia, a pessoa que teria então tirado a vida delas teria sido o jovem que ligou para a polícia, um garoto de 16 anos de idade, que era filho da família e, como consta, claro, no boletim de ocorrência, ele era filho adotivo da família. Por que esse filho, ele não acabou fugindo, ele não foi embora? Por que ele chamou a polícia e ficou tão tranquilo? Aparentemente, segundo o que a polícia conta, parece que ele ficou um pouco espantado quando a polícia disse que ele teria que ir para a delegacia e que ele seria preso, porque ele vai contar sem nenhum problema no depoimento dele tudo o que aconteceu, tudo que ele teria feito, que tudo teria começado com uma discussão em uma quinta-feira, então na quinta-feira anterior, à última quinta-feira em família, e o que teria acontecido então com essa família, né? Essa família de 4 pessoas, inicialmente de 4 pessoas, sendo elas Isaac Tavares dos Santos, de 57 anos, que trabalhava na Guarda Florestal de Jundiaí, também Solange Aparecida Gomes, de 50 anos de idade, e a irmã, que era Letícia Gomes dos Santos, de 16 anos de idade. Eu já vou aqui adiantar como a polícia se encontra para a gente não ter que ficar repetindo isso diversas e diversas vezes. Isso não precisa virar uma zona de sensacionalismo. A polícia, quando chega, primeiro que toma ali um grande susto, principalmente porque tinham muitas moscas e o cheiro também estava se demonstrando ali muito aparente, o que teria feito também com que o jovem tivesse se incomodado. Esse teria sido o motivo que ele tinha ligado para a polícia. Então a polícia encontra bem no início, ali na entrada da casa, era um sobrado, então eles encontram muito próximo ali a mesa, como se fosse uma cozinha e uma sala ali muito próxima, quase que dividindo ali um mesmo espaço. Eles encontram o pai embaixo e a mãe por cima, ambos vítimas de disparo. O pai teria recebido um na parte de trás da cabeça, a mãe também teria recebido um na parte de trás e depois também eles encontram a irmã, a Letícia, que teria recebido um no rosto, isso no segundo andar da casa. Só que a dinâmica e como tudo tinha acontecido ainda não era sabido. Logo de cara, a polícia então começa a fazer os trabalhos de perícia, então tem a perícia inicial, onde eles vão dar uma olhada, né, depois retira-se as pessoas, e aí começa uma grande comoção, os vizinhos começam a falar que não tinham percebido nada, a polícia começa a perguntar se não tinham ouvido barulhos, se não tinham ouvido nada, né, afinal de contas, teriam sido disparos, esses disparos teriam saído justamente do próprio ar
armamento do policial, pai, que era um guarda florestal. Inclusive, segundo o depoimento do jovem, ele teria testado um pouco antes aí do pai chegar em casa no colchão. Mas, segundo os vizinhos, eles não tinham realmente percebido nenhum barulho estranho. Primeiro que, quando aconteceu em relação ao pai, que teria sido por volta de 1h da tarde, muitos estariam trabalhando. Quando chegou a parte da mãe, ali a vez da mãe por volta de 7 da noite, muitos aí ouviram, mas teriam pensado que tinha sido um móvel ou alguma coisa que tinha caído, então as pessoas não tinham ainda uma opinião formada sobre o que tinham ou não ouvido. O que as pessoas conseguiram perceber é que desde a sexta-feira o carro da Solange, né, o carro da dona Solange, não tinha saído da casa, o que era uma coisa muito estranha, assim também como a moto do senhor Isaac, que também tinha ficado na casa. Então, ela usava o carro, ele usava a moto, inclusive ele usava a moto para buscar a filha na escola. A notícia chega nas mídias e chega como: o garoto fez o que fez e depois foi à academia. Isso parece uma coisa sensacionalista. Acontece que foi justamente isso que aconteceu, tá? Foi exatamente nessa hora. Os policiais chegam, primeiro que é um grande baque. Não adianta dizer que por mais que você é um policial e que você tá acostumado com tudo isso, você chega numa cena dessa e vai ser tudo tranquilo. Principalmente quando você olha para um rapaz, né, da idade que tinha, 16 anos de idade, você fala, não é possível que esse rapaz teve coragem de fazer isso e depois teve que conviver, ele ficou com essas pessoas até a segunda-feira. Então, isso teria acontecido na sexta-feira e até a segunda-feira, então 3 dias. Ele ficou 3 dias com os familiares dele ali, sem fazer absolutamente nada e sem se incomodar com absolutamente nada. Lembrando que cheiros, líquidos, eles começam ali às vezes algumas horas depois do que aconteceu e ele não teria usado nenhum produto para retardar esse processo. E detalhe, a polícia, quando entra na casa, verifica que em cima da mesa, comida, tá? Comida que ele teria pedido por aplicativo, latas de cerveja, tinha também pão que teria vindo de uma padaria que eles costumavam frequentar, a família inteira costumava frequentar. Tinham também suplementos alimentares de academia e a posição em que eles encontram uma marmita e também algumas coisas mostravam que ele teria se alimentado bem ao lado, ele estava se alimentando ali bem ao lado dos parentes dele. Isso tudo é no mínimo bizarro, mas assim, bizarro mesmo. Isso então faz a primeira perícia, ele é rapidamente retirado do local, até porque vocês sabem que pode haver um certo justiçamento, então vamos tirá-lo daqui porque assim a gente consegue investigar melhor, né? Até porque vamos ver se outras pessoas não estão envolvidas, vamos tentar entender aqui o que aconteceu nessa casa, o que gerou essa raiva tão grande nesse jovem para que ele tenha feito o que fez. Então, quando ele chega em sede policial, começa a conversar com o delegado que estava de plantão, não o delegado que a gente está vendo aí algumas entrevistas, ele dando algumas entrevistas na TV, não. O delegado de plantão vai lá, conversa com ele, os policiais começam a conversar com ele, fazem todo o procedimento, até porque é um procedimento diferente devido também à idade dele, por ter 16 anos de idade, e ele acaba então confessando tudo. Ele conta como tudo aconteceu e também conta que na verdade a irmã dele, não era para ter acontecido nada com a irmã dele, mas infelizmente ela estava no lugar errado, na hora errada, e que ela atrapalharia, se ele não fizesse nada com ela, não tirasse ela daquele lugar, ela acabaria atrapalhando o que ele tinha em mente. Ele queria tirar do caminho dele tanto o pai quanto a mãe, e a irmã acabou ficando ali. Essa é a versão que ele dá pra polícia, tá? É bem importante a gente prestar atenção nisso, porque depois parece que as coisas não foram bem assim. Primeiro ele teria dado como motivação pra polícia, porque eles querem saber por que ele fez isso com a família. Então ele teria dito que ele tinha alguns problemas com o pai, que ele tinha alguns problemas com a mãe, e que na quinta-feira, então a última quinta-feira que essa família esteve junta, parece que a mãe teria tirado dele o celular e o notebook. Nesse momento também ele relata que a mãe e o pai, ou a mãe ou o pai, isso aí, claro, é tudo a versão dele, tá? Isso aí a polícia vai ter que investigar ali ato a ato para saber se tudo isso corresponde ou não, e muitas coisas ainda vão ficar sem resposta. Ele disse para a mãe que ele precisava do computador ou ele precisava do celular, principalmente o celular, porque ele precisava entregar um trabalho de escola no dia seguinte e que ele precisava do aparelho para poder concluir esse trabalho, ele tiraria nota baixa. Nesse momento, o que ele diz à polícia é que os pais teriam chamado ele de vagabundo. E naquele dia ele sentiu uma raiva muito grande de tomar essa atitude, a atitude que ele vai tomar na sexta-feira. E aí a gente se pergunta, bom, de um dia para o outro não deu tempo de dissipar essa raiva? Aparentemente não. Aparentemente o que deu para fazer foi tentar organizar melhor essa situação
para que tudo fosse feito de uma forma bem pontual. E aí a gente tem que entender o dia de sexta-feira para a gente saber que talvez essa história do celular tenha sido uma grande furada. Por quê? Ele teria dito para a polícia que ele precisava entregar o trabalho de colégio no dia seguinte, porém o trabalho de colégio sem o celular foi entregue. Porque muitos professores não quiseram mostrar o rosto, porém ele estudava numa escola particular, ele e a irmã dele estudavam em escolas particulares, e naquela sexta-feira ele teria entregado um trabalho sem nenhuma ajuda do celular, um trabalho de história, onde ele teria tirado uma nota 9. Então ele teria ido muito bem no trabalho, porque ele era um aluno que tirava notas muito altas. Então será que o trabalho dele estava no celular, uma vez que o celular foi recolhido na quinta-feira e ele queria o celular porque ele tinha que entregar esse trabalho de colégio? Ninguém fala muito sobre o que ele teria feito na parte da manhã, mas aparentemente ele foi à escola, uma vez que o pessoal do colégio chegou a dizer que ele entregou o trabalho e foi muito bem. Então vamos pensar da seguinte maneira: ele teria ido para o colégio, a mãe foi para o trabalho e o pai naquele dia parece que estaria de folga. O filho chega em casa e ele diz o seguinte para o filho: ele estava fazendo almoço, preparando almoço, porque a irmã dele, a Letícia, que tinha meses de diferença, e essa parte também vai ser explicada nesse vídeo, ela estaria no colégio e o pai iria buscar então a Letícia na escola. Ele teria dito para o filho que ia buscar a irmã na escola, pegou a moto e de moto ele teria ido buscar a filha. Letícia chega em casa e faz o quê? Sobe as escadas, talvez fosse ele tomar um banho, fosse se trocar, fosse o que fosse, e o pai teria avisado que o almoço estava pronto. O pai se abaixa na pia e nesse momento é o momento em que ele vai e chega muito próximo ali à cabeça do pai e ali acontece o disparo. Acabou. Nesse momento, o que acontece? O pai cai. E aí nós temos duas versões aí para o que poderia ter acontecido. A irmã poderia ter descido as escadas porque ouviu o barulho, foi assim que eu vi em várias fontes, que ela ouviu o barulho, desce, pergunta o que aconteceu, paro no rosto. Sempre assim, tá? Muito certeiro, sem chance de dois, tá? É sempre no primeiro ali, acabou para ele. Então, tudo certo. Isso porque dizem que ele não tinha nenhuma prática, não tinha, enfim, nada. E depois disso, o que ele faz? Bom, depois disso, isso teria sido por volta de 1h da tarde e a mãe só chegava em casa por volta das 7 da noite. Antes do ato com o pai e o ato com a irmã, o que ele teria feito? Ele simplesmente, bem ao lado de onde o pai estava, né, de onde o pai estava caído, ele sentou e almoçou. Provavelmente ele almoçou a comida que o próprio pai dele tinha cozinhado ali para a família almoçar, uma vez que o pai teria chamado aí os filhos para comer e teria sido um momento que ele teria aproveitado que o pai estava descuidado. E ressalta muito e também fica um pouco aparente de que ele tinha ali uma vontade muito grande de chegar até a mãe. Ele parece que tinha um pessoal ali para resolver com a mãe. Os motivos para isso pode ser que futuramente a gente saiba e pode ser também que a gente nunca saiba. Existem motivações que a gente nunca fica sabendo. Porém, segundo ele disse que ele precisava esperar a mãe dele chegar, então ele teria ido à academia, tá? Sim, ele teria almoçado ali ao lado do pai, então tomado os suplementos dele, porque isso teria sido encontrado quando a polícia chega no local. Ele teria tomado os suplementos dele, se arrumou e foi à academia. E aí é mais um capítulo, porque o que acontece? Ir à academia era uma atividade que ele fazia com o pai. Então, o pai, aí talvez um pouco preocupado, porque ele já era colocado ali como um menino muito reservado, que vivia muito no computador, não gostava muito de sair de casa. Porém, era um menino que ia muito bem no colégio e fazia ali a sua academia junto com o pai. Era uma coisa ali entre pai e filho. Inclusive, era muito difícil eles não irem juntos, mas de vez em quando, até pelo trabalho do pai, o pai era um guarda florestal, às vezes acabava acontecendo deles irem em horários separados. Porém, uma vez que os dois estivessem juntos na casa, no mesmo horário, eles acabavam indo juntos à academia. A academia era academia de bairro, simplesmente as melhores academias para você frequentar, porque querendo ou não, você acaba frequentando a academia por muito tempo e você frequenta com pessoas que te conhecem, com a sua comunidade, pessoas que você aproveita para reencontrar, então é sempre muito legal. E ele frequentava ali a academia com o filho, o Isaac frequentava a academia com o filho, junto também com os amigos do Isaac, que era um pessoal um pouco mais velho. Alguns falaram com a imprensa e disseram que naquele dia ele chegou na academia normal, cumprimentou pessoas, chegou a estender ali a mão para cumprimentar alguns, e alguns até chegaram a perguntar: cadê o seu pai? E ele teria dito: o meu pai vem em outro horário, o meu pai não vai poder vir agora. E outros já não perguntaram. Outros também disseram que, na verdade, ele agiu, não é que ele agiu de forma estranha, ele tinha uma atitude um pouco estranha. Pelo menos é assim que esse rapaz aí que fazia academia com os dois acaba dizendo. Porém, ele também diz o seguinte: só que em nenhum momento o Isaac disse qualquer coisa em relação aos filhos. Pelo contrário, ele era um pai extremamente orgulhoso dos filhos que tinha.
Ele também sempre trazia o filho para academia junto. Então, assim, essa era uma visão da gente em relação ao filho dele, mas nunca foi uma coisa que ele chegou pra gente e disse: olha, eu tô fazendo tal coisa porque meu filho tá me dando algum tipo de trabalho. Não, parece que essa conversa nunca existiu, nem mesmo com o pessoal da academia e também com o pessoal da corporação. E também tem um motivo para isso. Aqui nada tá perdido, não. Aqui tudo vai ter uma ligação. Bom, ele teria treinado então das 3h15 até as 4h15. Ele teria feito um treino completo e depois ele sai da academia, vai embora. Ninguém desconfiava de absolutamente nada, nem passava pela cabeça das pessoas. E calmamente ele voltou para casa, volta para casa, tem câmeras ali pela rua que acabam, né, flagrando o momento em que ele está indo, que ele está voltando tranquilamente pela rua, como se assim, ele estivesse bem, estivesse voltando para casa, ó, tá tudo certo, não aconteceu e eu tô vivendo a minha vida tranquilamente. Só que por incrível que pareça, ele ainda estava com raiva da mãe, então ele chega a contar para os policiais que ele ainda acabou pegando uma arma branca e fincou ali nas costas da mãe, porque ele ainda estava com raiva dela. Então isso também foi uma coisa que ele avisou a polícia, tá? Olha, eu finquei porque eu ainda estava com raiva, então vocês vão encontrar, né, esse objeto aí, porque eu realmente acabei utilizando. Ele não negou absolutamente nada. Depois disso, ele também teria ido a uma padaria, às vezes ele frequentava sozinho, depende, ele teria comprado pão, ele teria comprado também comida, talvez almoço ali na padaria, e depois teria voltado para casa. As atendentes perguntaram sobre o Isaac, perguntaram sobre a família, ele disse que estava tudo bem e que ele ia para casa. Nesse mesmo dia, também, o pessoal da corporação começa a achar estranho o Isaac não ir trabalhar. Isaac Tavares dos Santos, de 57 anos, ele era muito respeitado no guarda florestal de Jundiaí, por muitos motivos. Primeiro, as pessoas achavam ali, segundo as próprias palavras, né, dos colegas de trabalho, eles teriam dito que ele era uma pessoa que levava o trabalho de uma forma muito leve. Inclusive, ele era uma pessoa que gostava muito de animais, então quando ele percebia que tinha algum bichinho machucado e tal, que também faz parte, né, do trabalho da florestal, e às vezes pelo meio do mato, ou por causa de queimadas, coisas assim, ele sempre resgatava, ele trabalhava no caminhão, então ele ajudava com o que estava acontecendo e também nesse resgate. E depois ele levava para o centro de tratamento e ele fazia questão, inclusive era uma coisa que os colegas até filmavam, porque ele dizia que dava muito prazer para ele colocar, né, esses bichinhos de volta na natureza. Então ele gostava muito do trabalho dele. E ele também tinha uma condecoração de honra, porque teve um acidente que eu não vou entrar aqui em detalhes, que foi com um avião e teria caído na mata. E ele teria sido a primeira pessoa que chegou, o primeiro guarda florestal que chegou ao local. Passou sozinho diversas manobras que teria ajudado muito todo mundo da corporação e também as pessoas que estariam ali precisando de ajuda. Inclusive, tem uma informação contraditória, porque segundo um amigo de corporação, ele teria passado em torno aí de 4 ou 5 dias com os filhos. Ele teria dito para o colega de trabalho que ele passou alguns dias com os filhos dele, ele pôde conversar com os filhos dele, ele pôde estar com os filhos dele, ele pôde passar um tempo realmente bom com os filhos dele, fazendo coisas boas com os filhos, tendo uma qualidade ali junto aos filhos. Então ele estava muito feliz com essa viagem. Ele nunca comentou com os colegas de trabalho que algum filho dele tinha algum problema ou que algum filho dele estava agindo ali de forma ruim. Pelo contrário, ele só tinha coisas boas para falar dos filhos dele e todo mundo ali acabou conhecendo um pouco a história da vida dele, assim como os amigos de academia, que muitos ali já eram amigos do Isaac há muitos anos. Mesmo que eles não morassem em Jaguara há muito tempo, eles teriam morado numa outra casa. Jaguara teria sido, como a gente pode dizer aí, o seu sonho, né? O sonho da casa própria. Então, parece que tudo começou a mudar na vida da família no ano de 2012, quando ele entra para Florestal. Porém, eles moram em Jaguara aí em torno de 3 anos no máximo, de 2 anos e meio a 3 anos. Então ele tinha amigos mais antigos de outra região, então eles acabavam sempre mantendo contato. E todo mundo sabia, por exemplo, inclusive o próprio jovem, que o filho dele que tinha a mesma idade que a Letícia, que era a filha dele, ele era filho do coração, ele era adotado, ele tinha sido adotado. A Solange, ela não conseguia engravidar, mas ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, então ela tentou de tudo. Ela tentou tratamento, ela tentou tudo mesmo para conseguir ter um filho e ela não conseguiu. Então o que ela fez? Ela começou a fazer todo o possível para adotar uma criança. E é nesse momento então, quando ele era ainda bebê, que ela acaba conhecendo o filho dela, que é esse filho, né, que acabou então fazendo o que fez com a família. Ela começa a visitá-lo, isso tudo é um processo que demora muito. Podem me corrigir aqui, mas acredito que antigamente acabava demorando até um pouco mais, e ela começa a ter um certo contato. Só que ela continuou ainda fazendo algum tratamento.
E nesse meio tempo, quando ela já estava convencida que ela já ia adotar o filho, ela estava muito feliz com tudo isso, ela engravida da Letícia. Mas por incrível que pareça, ela não desiste da adoção. Ela continua com o processo de adoção, então ela tinha a Letícia e esse outro filho, e eu tô falando só outro filho porque eu não posso mencionar o nome dele. Então, poucos meses existia de diferença entre os dois. E o tratamento pelo menos o que as pessoas podem dizer, era igual. Inclusive, a vizinha, as pessoas que moravam ao redor dizia que ele era um pai assim, super 100%, andava o tempo todo com os filhos, tinha muito orgulho dos filhos e os dois pareciam muito felizes. Os dois jovens estavam voltando da escola, eles brincavam com os cachorros, então estavam sempre alegres, entravam em casa de forma ali bem alegre, e a gente consegue perceber também, quando a polícia começa a fazer perícias e tal, que a casa era uma casa muito arrumada, era uma casa bem ali bonita. Quem tá falando de um palacete, né, uma coisa que, aconteceu uma coisa que ninguém vai ouvir em outro cômodo, mas não, mas era uma casa que ele tinha muita vontade de dar à família, dar aos filhos, e parece que tanto ele quanto a esposa trabalhavam muito, ela era do trabalho para a família e eles eram muito dedicados ali à família. Tanto que Letícia fazia balé, era uma coisa que ela fazia desde pequeno. O menino fazia academia com o pai e também tinha todas as coisas ali, notebook, os filhos tinham notebook, tinham celular, tinham várias coisas aí, além de uma vida muito tranquila. Escolas particulares e também tem a tia da perua. Esse rapaz, ele demonstrava, às vezes de criança, os pais não perceberam que ele tinha algum comportamento aí de alguma forma errática. Só que segundo a tia da perua, não. Segundo a tia da perua, eles eram muito amorosos como pais, ali sempre entregando ali para eles, né, para que eles colocassem na perua. Isso dos 3 anos aos 10 anos de idade. Sempre estudaram escolas particulares e utilizaram a perua, o serviço de transporte dela, para que levasse até o colégio. E eles eram sempre animados, sempre felizes, tanto os pais quanto os filhos. Não é como se de repente uma família não tivesse problemas, não tivesse um momento de tomar uma bronca. Se você nunca tomou, eu não sei, eu tomei várias na minha vida. E assim, é muito estranho você perceber que de repente, do nada, parece que o seu filho muda, né, de personalidade, só que parece que não foi tão do nada. A polícia está investigando e possivelmente eu tenho fé que eles vão conseguir encontrar aí essa ligação. Voltando ao pessoal da corporação, né, voltando ao pessoal que trabalhava com o senhor Isaac, o que acontece? Um dos colegas percebe que ele não foi trabalhar no sábado, então chega e manda para ele uma mensagem, fala: Isaac, você tá de folga? E ele teria respondido com uma mensagem muito curta: não, eu estou doente. Só que quem utilizou o telefone do pai foi o próprio filho, uma vez que o pai já não estava mais respirando há mais de 20 horas. E ele teria mandado essa mensagem e depois disso muitos teriam mandado melhoras, alguns teriam desejado ali um ótimo domingo. Os vizinhos também começaram a perceber que não tinha movimentação do carro da Solange durante esses dias, então isso começou a deixar também os vizinhos um pouco ali prestando atenção. Mas quando eles olhavam o garoto estava indo para academia, voltando da academia, indo para padaria, voltando da padaria, tudo parecia normal. Você nunca vai imaginar que uma pessoa que está fazendo todas essas atividades, de repente está com toda a família dentro da casa, né, sem vida. Então é uma questão muito difícil realmente para os vizinhos perceberem. Só que talvez, quando chegou o momento em que ele decidiu falar para a polícia, talvez fosse o momento em que estivesse ruim para ele, porque assim que ele fala para a polícia que estava ruim para ele. E tem aí uma versão que eles dizem que é uma versão que não é oficial, mas é oficiosa. Tem um delegado, que é o delegado que está tomando conta, né, tomando conta da investigação, que ele usa muito essa palavra, oficiosa. Que ele teria dito aos policiais que ele esperou esses dias, porque depois começou o cheiro ficar muito forte, também tinham as moscas, aquilo tudo começou a incomodar e foi por isso que ele acabou chamando. E também tem o seguinte, quando eles começam a tomar o depoimento dele, não pensem vocês que ele usou meias palavras. Não, ele foi direto ao ponto. Ele contou sobre a briga na quinta-feira e depois eu já trouxe para vocês a informação de que dificilmente isso aconteceu por causa do celular e trabalho de colégio, uma vez que esse trabalho foi entregue na sexta-feira, assim como disse os professores do colégio, mesmo que eles não queiram mostrar o rosto, provavelmente eles serão arrolados, terão que falar com a polícia, provavelmente vão apresentar essas informações. E aí também tem a questão da academia, a forma fria com que esse jovem agiu convivendo nessa casa com a família nessa situação. Eu não vou mentir para vocês, a impressão que eu tive do delegado que tá levando as investigações é a seguinte: ele ainda tá tentando acreditar, tá? Eu não acho que um delegado em São Paulo, ele tenha muitos problemas em relação a situações difíceis, tá? Porque acontecem situações difíceis em todos os lugares. Em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, é uma coisa que acontece com um pouco mais de frequência.
Mas esse delegado acabou ficando um pouco abalado, sim, a gente percebe que ele está até tentando não estragar nenhum tipo de nada, assim, não usar uma palavra errada, não usar nada de errado, nenhum ato de errado, mas com muito cuidado, porque ele não quer estragar nenhuma possível, aí de repente, quem sabe, medida que possa, né, prolongar o tempo que esse rapaz, ele vai ficar ali não preso, né, porque eles não ficam presos, eles ficam internados na Fundação Casa. Sim, esse rapaz, ele não é preso, na verdade ele acaba ficando na custódia da polícia, porque ele não comete crimes, ele comete ato infracional. Vamos lembrar da idade dele, então a idade máxima para isso, o tempo máximo são 3 anos, mas fato é que no Brasil nós já tivemos uma situação em que foi também um rapaz com 16 anos de idade, que foi o caso do Champinha, e que depois eles fizeram ali como se fosse uma internação, porque ele demonstrou que ele não tinha condição de voltar para a sociedade. Então, mesmo a pena dele terminando em 2007, 3 anos depois do que ele teria feito com o Felipe Café e com a Liana, ele teria sido interditado, né? Eles teriam feito ali alguns exames e provaram que ele não tinha condição de voltar para a sociedade e continua recolhido em um manicômio judiciário. Então, talvez seja também uma coisa que possa acontecer com esse rapaz, até devido ao que ele acabou falando para a polícia, porque ele conta todos esses fatos que eu contei para vocês, na verdade, essa narração, porque isso não são coisas que eu estou contando porque estava num canto, estava em outro. Em todos os lugares que essas notícias estão chegando, estão saindo apenas de uma pessoa, que é ele. Então, o que o delegado fala, o que o outro fala, o que o especialista, isso só sai, as informações, elas saem exatamente do autor. Ato infracional análogo a triplamente qualificado, mais a questão toda do vilipêndio, mais a questão toda de mexer, né, com coisas que ele não tinha licença para mexer, teria sido a 9mm de trabalho do pai, questão toda, né, de ter sido contra mulheres. Vocês sabem que tudo isso é muito complicado. Então a polícia percebe 2 coisas que chamam muita atenção, ou melhor, 3, eu vou ser bem sincera ali, que me chamaram a atenção foi 3, porque a primeira teria sido em relação à irmã, que ele disse que a irmã não era para estar lá, não era para ter sido feito nada contra a irmã, que ele gostava muito da irmã. A irmã teria sido efeito colateral do que ele queria fazer. Vamos colocar aí dessa forma, ela estava na casa e acabou sendo ali um impeditivo, caso ela permanecesse com vida, seria um impeditivo para que ele terminasse então com a mãe. E aí voltamos ao depoimento dele, que é quando ele diz que ele não estava arrependido, porque a polícia queria saber como ele estava. Então eles falam do estado anímico dele. Naquele momento ele estava frio e eles não dizem que ele não tinha remorso, eles dizem que naquele momento ele aparentava estar frio, falava friamente do que tinha acontecido, contou com detalhes ali o que tinha acontecido. Tem também a relação toda da arma branca que eles encontraram fincada na mãe dele e que ele disse que ele ainda estava com raiva no sábado. Então assim, a mãe já não estava mais aqui e ainda assim ele achou que era necessário fazer esse ato. Eu realmente acho que esse rapaz ele precisa passar mesmo por muitos profissionais aí para avaliar essa mente, porque é uma mente, mas é uma mente assim difícil ali da pessoa dizer não, tá tudo normal, tá tudo certo com ele. Mas vamos já afastar desde já a questão toda de que ele poderia ter entrado em surto. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu e depois eu vou trazer aqui uma parte para vocês vão entender porque que isso aí não aconteceu. Para levantar mais bandeiras, o que acontece? Teriam perguntado para ele se ele se arrependia e ele teria dito que não e que ele faria tudo de novo se fosse necessário. Isso tudo dá pra gente aí mais ou menos aí uma ideia de que esse rapaz não se arrependeu e que esse rapaz não vai se arrepender, porque aí a gente vai ter que ter uma fé muito grande que na Fundação Casa realmente acontece o quê? Acontece da pessoa ir para lá, terminar de se desenvolver, se recuperar, aprender coisas novas e a gente sabe que normalmente isso não acontece. Existem casos que a pessoa já demonstra logo que ela entra, ela sabe que ela vai ficar pouco tempo lá e ela já está ativando a vida dela para quando ela sair de lá. Ele é a mesma coisa, ele já está dizendo que ele não se arrepende e ele sabe também que ele vai ficar pouco tempo preso, inclusive teria sido talvez por isso que ele ficou um pouco assustado quando ele viu que ele ia ser preso. Talvez ele pensasse que ele não seria preso ou alguém teria dito para ele que ele não seria preso. Os motivos a gente não vai conseguir saber agora e provavelmente se ele tiver uma defesa que trabalhe bem. Uma coisa como essa é uma coisa muito midiática, então provavelmente alguns advogados decidam aí fazer a defesa dele. Eu não sei como funciona uma audiência, tá? Uma audiência aí com pessoas, né, dessa idade, então não sei dizer para vocês, eu nunca assisti, por exemplo, pessoalmente uma audiência
assim. E o delegado, ele começa a olhar tudo isso e ele parece que ele fica um pouco até envergonhado quando as pessoas perguntam para ele. Ele demonstrou, né, algum arrependimento? Ele diz, então, não. Esse delegado, a impressão que ele me deu é que ele tá com muita coisa na cabeça, só que muita coisa que ele já tá procurando. São poucos dias de investigação. Ele já tá, acho que na segunda ou terceira perícia da casa. A casa tinha câmeras de segurança, então ele vai poder constatar muitas coisas, inclusive em relação a brigas, porque segundo o delegado, o que acontece? Muitas pessoas, né, muitos vizinhos, alguns diziam, não, eles eram uma família fechada, não se misturava com as pessoas e brigas era uma coisa que acontecia muito na casa. Tudo bem, só que a gente tem que ver também o nível de briga, porque você tem 2 adolescentes dentro de casa, pai e mãe trabalham, é uma situação aí um pouco difícil, você também tem que educar o seu filho, alguns podem entender isso como briga, e também tem alguma coisa ali relacionada a o que esse pai e essa mãe pode ter dito de tão forte para esse filho, segundo ele chamou ele de vagabundo, né? Porque ele só ficava no computador, só ficava no celular. A gente não sabe se eles pediram alguma coisa e ele não fez, se ele ficou de fazer alguma coisa e não fez. Não tem como saber. Mais uma vez, as pessoas que se foram não falam, pelo menos não em audiência, né? Se for falar, vai falar em outro lugar. Só que a questão é a seguinte: isso tudo é a narração dele. A polícia, no momento, tem o que ele disse. E o que ele disse foi isso, que ele teria ficado com muita raiva do que tinha acontecido e que ele teria decidido tomar essa atitude. Ele teria dito também para a polícia que em alguns momentos ele teria tido essa vontade também, mas que depois ele acabou mudando de ideia. Eu não estou aqui para colocar palavras na boca do delegado, pelo contrário, eu só tenho elogios, porque você tem que ter um sangue muito frio, você tem que ser muito, mas muito treinado para você falar com a imprensa, não expor a sua opinião, porque ele deve ter uma, muito possivelmente ele tem uma, ele é uma pessoa, ele está trabalhando dentro de todas as linhas necessárias para levar esse caso de forma com que mais tarde ele já entendeu que qualquer coisa que ele fizer errada vai ser apontado ali como sendo um ato que acabou prejudicando a defesa dessa pessoa, né? Dessa pessoa que nós não podemos dizer o nome. E tem mais também. Tem diversas coisas que ele pode se utilizar para colocar ali que ele teve motivos para fazer isso. Só que parece que esse castelo, um castelo muito frágil, é quase um castelo de cartas. E a polícia, ela deixa muito enfatizado uma coisa que eu achei extremamente importante da gente prestar atenção. Se vocês assistirem o delegado falar em qualquer lugar, prestem atenção quantas vezes eles falam. Já recolheram todos os equipamentos eletrônicos da casa. Não é só os equipamentos eletrônicos dele, mas também do pai, da mãe e da irmã. Ele quer os laudos dos equipamentos. Por que ele quer os laudos dos equipamentos? Porque mesmo se esse rapazinho tiver passado o final de semana inteiro tentando apagar tudo que tem dentro desses equipamentos, a gente sabe que existem sim ferramentas que podem recuperar tudo que eles precisarem, né? Tem o Cellebrite, tem outros também hoje que também são muito bons, estão disponíveis e que ele vai poder fazer uso disso. Então ele está segurando bastante informação porque ele precisa fazer a investigação dele, só que já existem pessoas que estão levantando algumas informações. Então eu tenho 2 coisas para trazer para vocês a respeito desse rapaz. Tudo isso aconteceu, a família foi avisada, a família até então aparentemente não falou nada em relação à saúde mental desse garoto, mas parece que ninguém tinha muita coisa para falar não, ele agia normalmente, parece que ele era um bom aluno, uma pessoa que se relacionava bem com outras, ele só era um pouco recolhido e acabava colocando tudo isso no mundo digital. Todas as coisas que ele tinha que fazer era de forma digital e talvez os pais já estivessem querendo tirar um pouco isso dele. Só que a gente fica assim, tirar um pouco isso dele. Tirar isso o quê? Tirar o celular? Tirar o computador? Será que foi o celular, o computador? Ou será que era o que ele estava fazendo no celular e no computador? Porque é muito fácil a gente virar e falar assim, bom, parece que existe um número muito grande de pessoas que usam certas substâncias em praias, né, na praia. Então você vai fazer o quê? Você vai fechar a praia? Você vai tirar a praia? Então, pessoas muito recolhidas, elas então ficam nos videogames. Então a gente faz o seguinte, a gente recolhe os videogames. Não existe mais videogame porque assim as pessoas não se recolhem nos videogames. É mais sobre o que você faz e menos sobre onde você faz. Eu peguei todo esse fenômeno de chegada da internet. Eu sou uma pessoa que nasci em 88, então quando isso tudo começou e nem tinham tantos meios assim de você fazer tanta coisa, os pais tinham uma preocupação muito grande com o que se fazia, né? O que a gente acabava fazendo na internet, onde a gente estava se enfiando ali naquele mundo digital,
com quem se conversava, quando a questão toda era rede social, então sempre tinha uma senha ali que os pais conseguiam acessar. E conforme o tempo vai passando, as pessoas elas começam a trabalhar muito mais para ganhar muito menos e tem os seus filhos, a sua casa, tem tudo para manter. E o tempo começa a se tornar escasso. Não sabemos se essa é a questão, porque parece que algumas informações foram levantadas. Foram levantadas para um canal, que eu tenho que parabenizar e também cumprimentar e agradecer. E vou pedir licença aqui para replicar palavras importantíssimas. Carla Albuquerque, no seu programa Investigação Criminal, ela nos traz a seguinte informação. Ela teria já feito um trabalho que inclusive eu acompanhei, um trabalho que eu assisti uma das lives, durou acho que em torno de 8 horas, eram muitos profissionais falando sobre o assunto, que são das panelas, né, as famosas panelas, que teve pessoas que foram presas e tudo mais. Ela estava fazendo ali como se fosse, ela já estava levantando várias informações e algumas pessoas estão ali trabalhando com ela. E ela fez um trabalho muito bom, um trabalho que eu diria assim que é brilhante dentro dessa temática, que talvez seja uma das mais importantes no momento em relação a esse tipo de acontecimento como desse rapaz. Então, quando acontece isso, ela não dormiu com o olho de ninguém. Ela foi lá e buscou, juntamente com as pessoas que, enfim, a polícia tem conhecimento, todo mundo tem conhecimento, se esse rapaz ele estava dentro de algum grupo, né? Desse grupo, aí tem o Discord e tal. Só que parece que nesses grupos do Discord ele não estava, ninguém o reconheceu, ninguém sabia quem ele era e essas pessoas aí acabaram dando essas informações para ela. Só que ela foi um pouquinho mais além. E aí a gente tem que bater palma quando a gente pega um jornalismo investigativo que vai atrás das coisas, porque isso já teria sido uma investigação anterior que ela teria feito sobre o que acontecia no Discord, e aí o que acontece é que ela descobre que ele estava em um outro lugar, talvez aí um pouco mais, né, ali alguns degraus ali abaixo do subterrâneo, que foi na Deep. Não vamos terminar, porque a gente não quer que o vídeo caia. Vou resumir muito, porque aí depois, se vocês quiserem, vocês assistam o episódio que ela fala sobre isso, tem muitas informações lá, porém, parece que ela recebeu algumas informações, eu vou usar sempre aí supostamente, porém parece até que ela passou essas informações para a autoridade policial. Tudo que é mandado para lá é passado para a autoridade policial. E o que aconteceu foi, eles teriam encontrado ele em um site mais 18, que ele estava consumindo muito daquele conteúdo, muito, ele era muito ali ativo nesse conteúdo. Sim, vocês estão entendendo. Depois disso, ela também teria descoberto que ele teria feito uma postagem, tá? Ela, a equipe dela. A postagem teria acontecido no Dia das Mães e eu vou resumir bastante aqui. Ele teria feito uma crítica muito assim, baixa, vamos colocar dessa forma, a respeito de mães que acabam colocando seus filhos para adoção. Tudo bem, é um direito dele ter uma opinião sobre isso, só que ele demonstrava como a vida dele era inferior, como ele valia pouco. Eu tô tentando interpretar as palavras aí que ele foi colocando, porque ele usa sempre um linguajar muito baixo. A pessoa vai lá, fica o tempo todo no Instagram e o boneco fica sozinho, até que de repente acaba sendo adotado por... aí ele começa a usar palavras ali muito feias em relação ao pai e à mãe, que ele também não se refere como pai e mãe. Ele se refere como padrasto e madrasta. E tem mais, que ficam discutindo, é assim que a postagem dele, tá? Segundo a Carla conta. As brigas, elas eram muito ruins, porque querendo ou não, a irmã dele só sabia estar correndo atrás de macho. E nesse mesmo post, ele diz qual seria a vontade dele em relação ao padrasto, a madrasta e a irmã que vivia correndo atrás de macho, que seria eliminados, né? Então a vida seria muito melhor se eles não existissem. Ele já deixa isso claro no Dia das Mães. E a Carla também diz o seguinte, que inclusive parece que existiam grupos que ele tentava fazer parte, mas ele não conseguia, as pessoas não aceitavam ele nem mesmo nesses lugares. Então, e assistir esse episódio também, óbvio, porque estava o Dr. Christian Costa, PhD em Psicologia e Comportamento Criminal. Bom, então o Dr. Christian Costa, ele começa a apontar algumas coisas, claro, de forma muito preliminar, de acordo com o que se tinha quando eles pegaram esse caso. Eu acredito que foi o primeiro ou segundo dia quando eles falaram sobre o caso. Então eles falam, claro, trazem aí um pouco da fala do delegado, mas o delegado falou com muitas pessoas, só que foi bem legal aí a parte que o Dr. Christian disse o seguinte, que muitas pessoas acharam que ele poderia estar em surto, e isso é uma coisa que realmente aconteceu. Só que essa coisa de surto a gente já trouxe até aqui pro canal, né? Inclusive são coisas que normalmente nem terminam bem para quem acaba fazendo.
Também tiveram as pessoas que compararam com o caso Pesseguini. Para mim, né, com o suposto caso Pesseguini. E aí fica na cabeça de cada um. Vocês sabem qual é a minha opinião em relação a isso, mas não vou falar sobre isso. Não acho que esse caso tenha nada a ver com o caso Pesseguini, até porque a gente sabe como teria terminado. Se a história foi essa mesmo, como teria terminado o caso do Pesseguini. Quando a questão é essa, nessa perda total de controle, tudo fica distorcido na cabeça, muitas vezes demora um tempo para a pessoa voltar, só que ela não consegue fazer uma coisa muito planejada, a coisa ela é suja, ela é descoordenada. O que é encontrado não tá de qualquer jeito, ele tem uma certa organização, inclusive até mesmo posicionamento. Para vocês terem uma ideia, ele esperou a mãe ter ali, quando a mãe chama, né, quando a mãe chega em casa, ele abriu o portão para a mãe, ele abriu a porta para a mãe, ele deixou a mãe dar uns passos, ele ficou atrás da mãe, deixou a mãe chegar muito próximo onde o pai estava caído, até que de repente, então, ele dá o disparo. E aí a mãe acaba caindo por cima do pai. Então, até isso pode ter sido ali, de repente, pensado antes. Foi assim que ele quis. Ele poderia ter feito logo que ele entrou na casa, mas ele deixou um pouquinho, porque de repente essa era a vontade. Tanto que no dia seguinte ele ainda usa uma faca, né, coloca nas costas dela. Então, tudo isso são elementos que a gente para pensar, e é uma pessoa que sim, ele tinha noção do que ele queria fazer, como ele queria fazer. E também tem a questão dele ter dito para a polícia que a irmã dele era o impeditivo, que a irmã dele estava na hora errada, no lugar errado. A irmã dele não estava na hora errada nem no lugar errado. Ele já tinha manifestado no post. A irmã dele era uma, né, lá que só vivia atrás de macho. Quando ele manifesta qual era a vontade de agir em relação a tudo isso, ele não excluiu a irmã dele da cena toda. Então, de repente, na hora de falar ali com os delegados, ele excluiu. Então, o Dr. Christian usa as seguintes palavras: ele era solitário, isolado e também preso a uma vida digital, onde também não é bem-vindo, uma vez que ele também não é aceito, né, em vários grupos, foi o que ele quis dizer, eu até anotei para não falar nada errado. Baixa tolerância à frustração. Então, no momento em que ele recebe um não, ele se demonstra totalmente frustrado. E isso tudo o Dr. Christian vai levantando sem dizer nada como ele é isso, ele é aquilo, porque ele não está diagnosticando ninguém. Você não consegue diagnosticar pessoas, isso é um trabalho muito amador, ali só olhando, a coisa não funciona desse jeito não. Ele também coloca que a cena mostra organização e aí eu coloquei entre aspas, eu acredito que foi o que eu entendi, planejamento. E também coloca que teve preservação cognitiva. Então, segundo o Dr. Christian Costa, também temos que ter em mente que ele teve pouco acesso, né? Eles não tinham muito material à época que eles falaram sobre o assunto, então superficialmente a impressão que ele teve foi essa, de que teve até uma certa organização, que teve até um certo planejamento. E quando a gente fala, mas como assim ele planejou? Gente, ele planejou, ele disfarçou, aconteceu tudo o que aconteceu com o pai, ele comeu do lado, depois ele foi até a academia, ele teria falado com os colegas do pai, fingindo ser o pai. Então a gente pode pensar que sim, foi um planejamento, porque a ideia era esperar a mãe chegar e não deixar que nada atrapalhasse o que ele queria fazer com a mãe. Então, quando ele conseguiu fazer tudo, ele não se incomodou nem mesmo em tirá-los de lá. Ninguém sabe se não estava dando até um certo prazer para ele estar convivendo com eles ali. Muitos podem pensar, não, ele só não sabia o que fazer com eles depois. Pode ser? Claro que pode, mas também não dá pra gente dizer que ele não pode ter sentido um certo prazer em ver o que estava acontecendo. E também tem uma outra coisa, mais uma vez eu vou voltar na parte que o delegado fala o tempo todo. Preciso das perícias do celular, preciso da perícia do computador, preciso da perícia dos aparelhos digitais, preciso dessas perícias. Ele está coberto de razão. Se ele teve alguma ligação com pessoas desses grupos, né, como a Carla trouxe ali, da DIP e tal, o que acontece? Vai estar nos aparelhos, no computador ou vai estar no celular. Agora, eu não sei se isso tem como rastrear, sinceramente não sei, quando se torna dessa esfera aí eu não entendo muita coisa. Não se sabe também se ele não ficou com essas pessoas lá para poder filmar, fotografar e enviar para mais pessoas. E também qual era aí o grau de briga, ou se ele estava sendo orientado por alguém, se tinham mais pessoas aí nesse grupo, vamos chamar aí de grupo, né, que queria fazer alguma coisa muito parecida com a que ele fez, porque eles normalmente comemoram quando essas coisas acontecem. Sim, a coisa é nesse ponto aí. Então, será que o problema é o celular, o problema é o notebook? Ou talvez o pai e a mãe
tenham descoberto que ele estava ali usando a internet para entrar em lugares que não era apropriado para ele. Lembrando o que foi ali, né, levantado pela Carla Albuquerque, os lugares mais 18 que ele estava começando a frequentar ali na Deep, e também a questão toda de estar fazendo este post. Vai saber mais em quais antros ali ele não estava se enfiando. E é nesse momento que a gente para e pensa. Tudo que se tem é o que ele passou para a polícia. E a polícia está deixando ele falar tudo o que ele quer. Porém, o que acontece? Vai ter a parte em que a polícia vai descobrir. A polícia vai levantar esses dados e vai descobrir. Não tem nada hoje em dia que você apague, que fique totalmente apagado. Não tem como. A polícia consegue extrair. E eu tô trazendo uma ênfase especial nessa parte porque é o seguinte: se ele for considerado uma pessoa que responde por seus atos e tudo mais, ele vai passar por uma audiência, porque ele teria cometido um ato infracional, e ele cometendo um ato infracional, ele vai cumprir ali 3 anos. 3 anos por ter feito tudo isso, tá? Talvez futuramente ele ainda possa ir atrás de pessoas como eu e outros que estão falando sobre esse assunto, uma vez que ele já teria dito que ele fez e faria de novo. Se tinha mais problemas, se acontecia alguma coisa aí que de repente ninguém imagina, às vezes você olha uma família perfeita e a família não é perfeita, tem diversos problemas, eu acho que vocês estão entendendo, de pai, de mãe, não exclui nem mãe, tá? Tem várias situações aí que podem acontecer. É o que indica? Não, mas a investigação também pode descobrir isso aí, né? Porém, se for provado que ele estava pleno das suas faculdades mentais, ele vai ficar 3 anos na cadeia. Se ele tivesse 18 anos, essa pena ela seria aí por baixo, tá? Pelas contas que eu vi a galera jogando lá, em torno de 105 anos. Eu vou jogar até menos, eu vou jogar tudo no mínimo, e a gente chega a uns 60, 70 anos aí se ele tivesse a maioridade. Ele não tem. Ele vai ficar 3 anos. E é agora que o pessoal tá falando muito dessa questão toda de idade, né? Da idade, da pena e tudo mais. Essa questão toda da idade, ela levanta da cama, né? Se mostra para as pessoas, e depois que tudo passa, param de falar do assunto, ela deita e dorme de novo por mais um tempo. Porém, acontece uma outra coisa, dessa vez no Rio de Janeiro. Era um rapaz também que não podemos dizer o nome e também não podemos dar a imagem. Ele morava com os pais adotivos, né? Mariana Valente Abdu e Luiz Cláudio Gonçalves Pinheiro. Ambos tinham 58 anos e eram pais adotivos desse adolescente. Então esse adolescente a gente também não pode falar o nome, também não pode ser mostrado o rosto. O jovem foi apreendido e foi inclusive o próprio jovem que teria chamado os bombeiros. Ele teria utilizado o martelo e também pedaços de madeira, no caso do pai e também da mãe, e depois ele teria ateado fogo no quarto do casal. O fogo acabou se alastrando na casa e ele precisou chamar os bombeiros. Bom, segundo o que se sabe, ele teria se desentendido com a mãe no dia 22 porque ele queria descansar para poder ir a uma aula de jiu-jitsu, e a mãe não queria que ele deixasse de ir para a escola para poder descansar e ir frequentar essa aula, e o jovem acabou não aceitando. Isso teria acontecido em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nesse caso, ele não teria vitimizado mais ninguém, a não ser o pai e a mãe. Esse ainda é mais recente, então ainda tem muita coisa a ser levantada, e tem mais, tá? Esses pais, eles eram um pouco diferentes aí da família Tavares. Eles eram diferentes porque parece que eles já eram um casal acostumados a adotar, né? Adotar, sempre estavam adotando. E nunca teve problema com nenhum dos seus filhos, e os seus filhos também gostavam muito deles, então não sei muito bem ainda como funcionou essa dinâmica, e também não tenho as idades, eu só tô tentando trazer uma comparação, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E também tem o seguinte, tem um irmão que é biológico desse rapaz que era adotado, que conheceu o irmão, né? O irmão que foi adotado por essa família. E ele disse que a família era uma família maravilhosa, uma família super da paz, e que ele chegou a ter muito contato no começo ali, em torno de 5 anos atrás, com esse irmão. Só que ele disse que por mais que a família fosse maravilhosa, ele se afastou não por causa da família que adotou o irmão dele, mas por causa do irmão dele. Ele percebeu que o irmão dele não era uma boa pessoa, ele percebeu que o irmão dele tinha algum problema, ele era muito agressivo, então ele disse que ele preferiu se afastar. Isso foi o irmão biológico. Essa história é do Rio de Janeiro. E ela acabou também chamando atenção porque se trata de mais um garoto que teria sido adotado à mesma idade
E esse ele fez um pouco diferente. Esse rapaz também está recolhido e eles também estão começando uma certa investigação. Adotados, mesma idade. O que os separa? O que os separa é que um está em São Paulo, outro está no Rio de Janeiro. Mas se isso for feito virtualmente, gostaria de saber onde a distância vai impedir que essas pessoas se conversem, uma vez que essas pessoas, uma enaltece a outra quando ambos ali começam a fazer as coisas acontecerem, os atos começam a acontecer. Então, é muito difícil você pensar que tudo isso está acontecendo um em cima do outro e que não tem nada por trás. Então, uma vez que a polícia de São Paulo já tinha, né, já poderia ter, vamos colocar aí, supostamente, quem sabe, pode passar pela cabeça ou pelo menos decidiu que quer checar, podem tentar investigar um grupo, porque é um grupo que, pelo que eu consegui entender, todos eram ali pessoas que foram adotadas. Então, pessoas que foram adotadas, que têm ali os seus problemas, têm ali as suas coisas, só que isso não significa que esses problemas são reais, tá? Isso também pode ser uma coisa ali da cabeça de cada um que tá ali. Aí quem tem que ver é o profissional, né? Inclusive, tanto de São Paulo, provavelmente do Rio de Janeiro, eles vão passar por um exame de rigidez mental. E também tem um porém para tudo isso. Eu espero que esses exames de rigidez mental sejam feitos, refeitos e muito bem feitos, porque foi um exame desse que impediu que o Champinha voltasse para a sociedade. E uma vez que você tem uma pessoa aqui em São Paulo que está dizendo que depois de tudo isso ele faria tudo de novo, ele não apenas viu o ato, como ele também viu o pós-ato. Ele viu tudo acontecendo, os dias se passando, o que foi acontecendo com as pessoas que o criaram. Ele foi adotado com 2 anos e meio, 3 anos. O outro foi um pouquinho mais, ali tinha um pouquinho mais de idade. Ele tinha um pouquinho mais de tempo, tinha ali em torno de 6 anos. Mesmo assim, é bastante tempo convivendo com uma família para você ter coragem de fazer tudo isso. Inclusive, nessa história do Rio de Janeiro, não teria sido poupado nem mesmo o cachorro que estava dentro da casa. Só que diferente do que as pessoas relatam, né, em relação ao caso de São Paulo, esse do Rio de Janeiro, algumas outras já dizem que parece que ele tinha mesmo alguns problemas aí de saúde mental. A polícia precisa, né, levantar tudo isso, levantar todo esse histórico, e eu acredito que esse esteja sendo um momento aí que a polícia tá parando e pensando o que tá acontecendo. Então eu espero também, em nome de todas as pessoas que produzem, né, conteúdos que falam de assuntos, né, desses assuntos que eu falo aqui no canal, tem conteúdos que simplesmente não é para falar sobre, você não consegue subir vídeo. E isso não vai ajudar. Você não falar sobre uma coisa que tá acontecendo ou você não permitir que seja falado, mas vão falar na internet de forma irresponsável. Olha, desculpa, mas isso não é verdade. Inclusive, muitas informações são descobertas na internet e ajudam a polícia, tá? Polícias de vários lugares. Aí vem da polícia que recebe a informação querer aceitar ou não querer aceitar. Qual que é a importância? Qual que é a diferença? Por que existem programas que são muito importantes? Tal programa é sensacionalista. Sim, ele pode até ser sensacionalista, só que esse sensacionalismo passa também uma certa sensação de eu estou muito protegido. Então tem gente que não gosta de falar com a polícia. Isso não significa que a polícia não possa ter a informação. Então quando isso é passado para às vezes uma mídia, né? Uma mídia, pode ser uma mídia aberta, essa informação é passada e depois repassada anonimamente, isso ajuda a polícia. Então as informações elas chegam e elas podem ser passadas para a polícia. Por exemplo, eu tenho certeza que a Carla ajudou bastante quando ela passou essa situação que ela acabou descobrindo aí para a polícia, porque ela passa diretamente para a polícia. E a questão toda também é você poder falar, pelo menos eu sei que boa parte do meu público aqui tem uma idade de já poder ser mãe, eu tenho avós aqui, então é extremamente importante que você saiba sim o que o seu filho está acessando, onde o seu filho está passando horas e horas do dia. Existe sim uma certa urgência em saber disso. Então a impressão que dá é que antigamente existia um pouco mais, talvez por ser novo, né, ser uma tecnologia nova, uma forma nova, né, de você falar com pessoas. Então, os pais, eles tinham muito receio de com quem tá conversando. Será que não tá conversando com uma pessoa aí que, sei lá, tá se dizendo ser, sei lá, uma mulher e de repente é um homem, pode fazer alguma coisa com a minha filha. Então, tinha todo esse medo. E parece que com o tempo isso foi se tornando uma coisa já mais um pouco mais tranquila. Quando na verdade não. A adolescência é um período difícil. É um período difícil para os pais, é um período difícil para o jovem, o mundo ele é totalmente virado de ponta cabeça para o adolescente, a vida é aborrecida. Quando você tem um grupo que tem prazer em pegar todas essas sensações, todas essas coisas e transformar em um ideal de vida muito ruim,
aí é a dose perfeita para você estar ali alimentando uma pessoa que você já nem conhece mais. Então, tem muita coisa ainda a ser descoberta em relação a isso. Eu poderia dizer que isso em si já é quase um fenômeno, né? Essa coisa toda de você conseguir virar a cabeça com você dando recompensas cerebrais ali para aquela pessoa. Ela faz tal coisa ali que não é legal, mas ela ganha uma certa recompensa. E o cérebro, ele trabalha assim. Ele trabalha com esforço e ele trabalha com recompensa. Então, você chegando a fazer essas coisas, você ganha suas recompensas. E é por isso que eu tô dizendo, a gente não pode pensar que de repente essas pessoas não foram fotografadas, filmadas, enviaram, tá? Porque para muitos grupos não basta só você dizer eu fiz, você precisa enviar fotos. Tá? Então, isso tudo a polícia pode descobrir. Quando, na verdade, quando você está lidando com uma pessoa dessa idade, você, mesmo que você tenha ali quase ali bom, tenho todos os elementos aqui, estou estudando essa pessoa já tem um tempo, mas você não pode dizer, ó, essa pessoa de repente é um psicopata. Não pode, com essa idade não pode. Tem que ter atingido a maturidade, a maioridade, então tudo isso é complicado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e também parar de colocar pessoas dentro de casinhas. Não é assim que funciona. Comportamentos precisam ser estudados. Quando você coloca todas as pessoas numa mesma caixinha, o que acontece? Muitas vezes nada, só vira uma palavra ali que todo mundo usa para tudo e que ninguém nem sabe o significado direito. Quando você passa a olhar o comportamento dessa pessoa, quando você passa a tentar olhar como é que esse cara ele começou a agir, ele foi agindo, será que é a primeira vez que ele age? Será que são as primeiras pessoas indesejáveis que ele elimina? Ele não teve, pelo menos em São Paulo, não teve nenhuma dificuldade. Ele não errou, né, o único disparo. Então, tudo isso mostra pra gente que pode não ter sido a primeira vez. Vida real, ela mostra o seguinte quadro. Uma pessoa está viva para contar a história deste caso. O caso da próxima semana pode ter outra motivação, pode ter outra coisa. A estranheza do caso de São Paulo e do caso do Rio é porque eles ali tinham mesma idade, ambos eram adotados e a questão não são filhos adotados. Aqui eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que se entende. O medo que dá de tudo isso é que o pensamento ele pode se tornar uma coisa tão distorcida por parte de quem escuta a história que daqui a pouco estão dizendo, ah, mas é porque é adotado. Não é porque de repente tem um grupo de pessoas que pode estar virando a cabeça desses jovens e que, não, isso aí é porque são adotados. Porque é a resposta mais simples. Isso não é porque eles são adotados, existem inúmeros casos de coisas ali extremamente semelhantes, porque nada, né, nenhuma situação é igual a outra, mas extremamente semelhantes, como eles gostam de usar, né, ali o jargão policial são análogos, né, análogos, extremamente análogos, eram de filhos ditos biológicos, né, saíram da barriga de suas mães. Então, vamos parar com isso, porque assim, sinceramente, a gente já precisa avançar, né, vamos avançar aí, porque é um assunto muito sério para você banalizar com o seguinte rótulo, não, foi a adoção. E quem acha que se fingir um surto vai passar tranquilo pela situação de uma investigação policial, tem que dizer uma coisa para vocês, não, tá? Não, porque é extremamente difícil você conseguir provar, ou melhor, você conseguir fingir que você estava em surto. Um surto, ele tem características que são assim muito próprias e normalmente quando a pessoa ela tem já alguma questão de saúde, né, saúde mental e ela entra em um surto, normalmente isso acaba muito mal, não acaba com você tomando cerveja, pedindo comida pelo aplicativo, não acaba desse jeito e a polícia também sabe disso, os profissionais de saúde sabem disso. Assim que eu tiver mais informações sobre o caso do Rio de Janeiro, eu trago para vocês. Possivelmente também teremos uma entrevista coletiva no final das investigações em relação ao caso de São Paulo, em relação ao caso do Rio e também mais informações de laudos e tudo mais. Eu trago para vocês aí num vídeo, estou trazendo dessa forma. Muito difícil a gente emitir opiniões agora, nesse momento, porque ainda tem muita coisa, né, a ser colocada. Algumas a gente já pode ter alguma ideia, mas se você conheceu essas pessoas pessoalmente, tanto no caso do Rio como no caso de São Paulo, comentem se essas pessoas eram pessoas legais ou se já demonstravam algum comportamento diferente, o que enriquece bastante o vídeo. Alguma informação que tenha passado despercebido, coloquem também aqui no vídeo, sempre com bastante respeito. Tô ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo.